Olá pessoal, Zé das Máquinas com vocês, sempre trazendo dicas de como que você dosa para 4, 6, 8 máquinas com a única caixa de bomba. E a dica de hoje é sobre a função hold, como que ela funciona, como que você consegue fazer o pause do tempo de processo da sua máquina. Recentemente eu subi um vídeo aí na internet, no YouTube, no LinkedIn, onde eu expliquei o funcionamento da função hold em loco, numa lavanderia. Nós fizemos uma instalação numa lavanderia grande com máquinas de capacidades gigantes, 200, 240 quilos, onde nós tivemos que habilitar essa função hold, porque sem ela seria impossível você usar o único equipamento dosando para essas 8 máquinas, porque são máquinas de capacidades de lavagem muito grande. Então, nesse caso, se não tivesse a função hold, o recomendável seria colocar um equipamento com uma bomba pneumática, fazer um mix entre peristáltica e pneumática ou dividir as cargas entre dois equipamentos. No caso, como tinha a função hold, então foi bacana porque o equipamento conseguiu absorver todas essas máquinas. E hoje nós vamos explicar um pouquinho mais, de forma mais aprofundada, como que funciona. Aqui nós temos algumas máquinas, alguns modelos de alguns fabricantes. Então, como que seria fazer essa função nessas máquinas? Vamos imaginar que as máquinas, todas elas aqui no exemplo, todas elas existem uma entrada física, uma entrada elétrica, é um input, ou seja, uma entrada, vamos por X28. A entrada X28 ela é responsável pela função hold. Então, o pessoal fez a fabricação da máquina, colocou lá no CLP, no seu controlador, uma função de pause de processo, que é a função hold. Ou seja, uma entrada física elétrica que quando essa entrada estiver em on, ou seja, estiver em 1, ela vai pausar o tempo de processo da máquina. E quando que a gente faz essa pausa? Quando que nós efetuamos essa pausa na máquina? Sempre que a máquina for solicitar produto químico. Então, se a máquina está enchendo o nível, se a máquina está aquecendo, se a máquina está girando o motor para um lado para o outro, está fazendo enxágue, está fazendo, sei lá, centrifugação, o tempo não é pausado, o tempo só vai ser pausado quando a máquina estiver no processo de solicitação de dosagem do produto químico. Então, esse é o nosso primeiro conceito. O conceito é de que só vai pausar quando ela for dosar. Se não for dosar, não pausa, o tempo continua rolando lá na máquina, ok? Então, o nosso objetivo aqui é explicar para vocês como que faz esse procedimento. E a primeira coisa que a máquina tem que ter é uma entrada física elétrica, tem que ter uma entradinha física elétrica, você manda uma tensão lá, 24 volts, ou chaveia a própria tensão da máquina, para quando a máquina for pedir, então a máquina vai pedir produto químico, eu quero que central de dosagem, eu quero que venha produtos para mim. Na hora que ela vai pedir, o equipamento multimáquina, tá? O equipamento multimáquina vai avisar para essa máquina que, ó, não pede produto agora não, segura o tempo aí que outra máquina está dosando, ok? Então, esse aqui seria o conceito. Aqui nós temos o equipamento multimáquinas da Único Dosadores, e então as máquinas enviam sinal para o equipamento multimáquina e fala quando é etapa e quando é receita e quando que é etapa. Nesses dois momentos que a máquina vai pedir, vai mandar sinal para o multimáquina, eles vão se comunicar. O multimáquina, se ele estiver dosando, vamos supor que o multimáquina está dosando aqui para a máquina 2. Se ele estiver dosando para a máquina 2 e a máquina 1 solicitar produto químico, o que, que ela vai fazer? O multimáquina vai mandar o sinal para ela, vai mandar lá na entrada X28, vamos supor que o X28 é o hold, e aí vai falar para a máquina, ó, máquina, beleza, tudo bem, eu sou o multimáquina da Único Dosadores, espera um minutinho aí que eu estou dosando para a máquina 2, a hora que eu terminar eu mando para você, beleza? A hora que terminar, aí vai liberar a máquina 1 para poder fazer a solicitação do que ela queria. Vamos supor que ela está solicitando a etapa 2, a etapa de lavagem, por exemplo. Fez a pré-lavagem, agora está pedindo a etapa de lavagem. Então vai esperar o tempo que o equipamento vai ficar dosando e vai fazendo, vai ficar dosando e vai ficar enviando, fazendo um arraste de produto químico para dentro da lavadora. Na hora que terminar todo esse processo, aí ele libera, aí a máquina 1 consegue comunicar com o equipamento multimáquina. Lembrando que isso só é feito quando for solicitar produto químico, quando for se comunicar com a central de dosagem. Se não tem comunicação com a central de dosagem, não tem pause de tempo, beleza? Isso acontece para as demais máquinas, a máquina 2, a máquina 3, a máquina 4. Se estiver dosando para a máquina 4 e a máquina 1, 2, 3 pedir ao mesmo tempo, se elas forem pedir ao mesmo tempo, vai esperar a máquina 4 finalizar. E aí vai o que vai obedecer? Vai obedecer a máquina que terminar o tempo mais rápido. Então, vamos supor que a máquina 1 está pedindo etapa 1, que é 2 segundos.
Aí a máquina 2 está pedindo a etapa, sei lá, etapa 7, que é a etapa de acabamento, 14 segundos. E a máquina 3 está pedindo a etapa 3, que é 6 segundos. Ou seja, qual que vai ser a máquina que vai finalizar o tempo de solicitação primeiro? É a máquina 2, que ela vai ficar só 2 segundos. Finalizou o tempo, o equipamento vai estar desocupado, já vai mandar para essa máquina e já vai mandar o hold para as outras. Se uma das outras, para as outras duas máquinas, a máquina 2 e 3, a máquina 2 e 3 está solicitando, vai pausar esse tempo, vai esperar mandar para a máquina 1 para depois mandar para a máquina 2, mandar para a máquina 3. Aí você me pergunta, se o pessoal gosta de fazer pergunta, pergunta aí, mas já vou responder, que você não vai perguntar mesmo. Então, qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem? A vantagem é que você continua tendo uma eficiência na sua lavagem e, consequentemente, uma qualidade, porque o produto vai chegar, não, vamos supor que você colocou lá, tempo de processo é 20 minutos, então o produto vai chegar dentro do tempo de processo que você pré-estabeleceu. Ah, é 25 minutos, vai chegar dentro do processo que você pré-estabeleceu, porque a máquina vai ficar pausada, só vai chegar o produto a hora que ela realmente liberar a solicitação e o equipamento estiver desocupado para usar para essa máquina. E você consegue, você não atrapalha as outras máquinas, tá? Embora você tenha que a desvantagem é uma perda de produtividade, você acaba aumentando um pouquinho aí o tempo de produção aí das máquinas, elas podem aumentar em 1, 2, 3 minutos, ou até um pouquinho mais, vai depender de quanto tempo que você fica dosando, porque o grande problema do multimáquina não é flush, mas eu vou mandando o produto lá não sei para onde. Geralmente o tempo de flush é 40, 50, no máximo 60 segundos, que dá 1 minuto. Já vi tempo de flush aí distante, bem distante mesmo, em 80 segundos, que dá 1 minuto e 20. Então, o problema do multimáquina não é o tempo de arraste, mas sim o tempo que a bomba fica ligada dosando. Por isso que em alguns casos a gente faz um mix entre bombas peristálticas, bombas pneumáticas, bombas de baixa vazão, bombas de alta vazão, para poder dosar o produto mais rápido e o equipamento não ficar ocupado, já liberar para outra máquina, beleza? Então você não atrapalha outras máquinas e você consegue colocar o multimáquina, um único multimáquina dosando para outras máquinas. Recentemente teve um cliente que conversando com ele falou: pô, José, mas eu fui para a Europa e vi lá numa lavanderia 12 máquinas com um único equipamento, cara. Por que você não tem essa mesma função aqui que a gente poderia botar mais máquina em um único equipamento, aquela coisa toda? E aí eu expliquei para ele a função hold, eu falei, meu amigo, infelizmente não dá, porque nas nossas máquinas, no mercado nacional, as máquinas, os controladores não têm essa função hold, então você não consegue pendurar um único equipamento usando para 12 máquinas, porque vai ficar, o produto não vai chegar na 12ª, caso as 12 máquinas peçam ao mesmo tempo, mas se tiver a função hold, é vantajoso sim ter as 12 máquinas em um único equipamento, que é muito mais fácil da manutenção, fazer gestão de peças, tem vários benefícios que eu não vou me aprofundar nesse vídeo aqui agora, porque já eu sempre estou falando aí, sempre batendo na mesma tecla, mas você consegue realmente colocar um único equipamento para dosar aí para 8 máquinas, que é a capacidade maior que nós temos aqui, se ele tiver a função hold, que nem nesse cliente tinha 8 máquinas, máquinas de grande capacidade. Se sem a função hold, teria que colocar 2 equipamentos, porque sem a função hold não funciona, não vai lavar, não adianta fazer ajuste técnico, mandar para cá, mandar para lá. A gente tem máquinas, equipamento com 8 máquinas sem a função hold, mas a gente tem que aumentar um pouquinho a etapa de acabamento, que é a etapa que é a mais afetada, que é 4 minutos, 5 minutos, às vezes aumenta para 6, para 7, depende do tempo que você vai ficar dosando um determinado produto lá, é feito um dimensionamento para poder o equipamento funcionar de forma correta. Não é só simplesmente te vender o equipamento, botar o equipamento aí na lavanderia e acabou. Existe um processo que é realizado por trás para poder realmente entender a sua demanda, beleza? E como eu falei já aqui na minha mensagem, a desvantagem é que realmente você acaba perdendo um pouquinho da produtividade, mas os ganhos são tantos que eu acredito que é interessante você usar a função hold, beleza? Fala aí para mim, deixa nos comentários se você já conhecia essa função, se sua máquina tem essa função, se você usa multimáquina, se você não usa multimáquina, qual que são as suas dúvidas, quais são os seus anseios, seus medos de usar essa ferramenta. Se quiser falar comigo, é só me procurar aí nas redes sociais, no YouTube, LinkedIn, Instagram. Se quiser falar comigo pessoalmente, me liga no 11 983 22 37 15, agenda uma reunião para a gente falar sobre multimáquina. E não deixa de dar o like aí, de dar o joinha e deixar seu comentário aqui com a sua dúvida, com a sua pergunta, para ver se a gente pode produzir mais conteúdo para vocês, beleza? Pessoal, agradeço aí a atenção de vocês e até um próximo vídeo falando mais sobre multimáquinas. Um grande abraço!